Bem, boa tarde a todas e todos. Muito obrigada aos organizadores do evento pelo convite. Parabéns pela iniciativa. Minha apresentação hoje, eu vou tentar aproximar o tema proposto a esta mesa, uma questão mais ampla do seminário, democracia e equidade, que o seminário se inspira, conforme consta na estrutura da proposta, né, na conjuntura pós-eleições de 2018, momento no qual valores, políticas e instituições que, desde a redemocratização, têm procurado construir no país uma democracia orientada, ao mesmo tempo, para a modernização econômica e garantia de direitos de cidadania e redução de desigualdades, que estão sendo atacados e desqualificados como agenda, tanto por parte do Estado e, de forma surpreendente, também pela sociedade civil. Eu vou dividir minha apresentação em duas partes. Na primeira parte, eu vou traçar um breve panorama sobre a importância histórica da agência e participação dos negros na construção do debate racial brasileiro e do igualmente histórico silenciamento desta participação. Saindo da esfera individual, é importante pensar a ideia do protesto negro, presente em vários estudos, como esse conceito está presente na obra do Florestan Fernandes, George Andrews, sintetizados recentemente nos trabalhos da própria Flávia Rios, onde a autora mobiliza o conceito de repertórios de ação de Charles Tilley para entender o movimento negro no Brasil. O meu ponto aqui será ressaltar a importância de recuperar a participação dos negros e das organizações negras no debate sobre democracia e equidade. Na segunda parte do texto, eu vou deslocar meu argumento para o cenário atual e discutir a importância da dimensão racial para o entendimento da equidade e dos processos democráticos que estão em jogo. A histórica invisibilidade do negro como partícipe da história do país e da sua própria luta. Eu gostaria de começar essa primeira parte da minha apresentação com uma epígrafe de um romance que eu gosto muito e que eu recomendo a todos. É O Homem Invisível, de Ralph Ellison. Sim, vamos começar essa conversa falando de invisibilidade. Citando o autor. Sou um homem invisível. Não sou um fantasma como aqueles que assombram Edgar Allan Poe. Nenhum desses ectoplasmas de filmes de Hollywood. Sou um homem com substância de carne e osso, fibras e líquidos. E talvez até se possa dizer que possuo uma mente. Sou invisível, compreenda, simplesmente porque as pessoas se recusam a me ver. Tal como essas cabeças sem corpo, que algumas vezes são exibidas em mafuás de circo. Estou, por assim dizer, cercado de espelhos de vidro duro e deformante. Quem se aproxima de mim vê apenas o que me cerca, a si mesmos ou aos inventos de sua própria imaginação. Na verdade, tudo e qualquer coisa, menos eu. Fecha aspas. Por que começar essa conversa falando de invisibilidade? Porque a invisibilidade do racismo é algo extremamente eficaz para a vulnerabilidade social dos negros e extremamente estruturante das nossas relações sociais. Horaci Nogueira, em seu artigo Preconceito Racial de Marca, Preconceito Racial de Origem, usa o ditado: em caso de enforcado, não se fala em corda. Ellison, neste prólogo de seu livro, diz: sou invisível, compreende, simplesmente porque as pessoas se recusam a me ver. Nesse sentido, para entender o lugar da questão racial no entendimento desse processo, é necessário, em primeiro lugar, desconstruir essa invisibilidade, que se dá em múltiplas dimensões e que tem produzido, historicamente, um discurso muito eficaz sobre a ausência de um problema racial, curiosamente chamado de democracia racial. É, no mínimo, curioso que um país com uma democracia tão frágil valorizar tanto a ideia de democracia racial. Alguns aspectos importantes que eu gostaria de destacar. Negação e invisibilidade de sua agência política. Voltar um pouco na história e rever algumas leituras que dominaram o entendimento da questão racial brasileira, a despeito dos esforços já feitos para desconstruir tais abordagens. A primeira delas, os negros foram
e são membros ativos das lutas e processos emancipatórios, processos esses que são ressignificados ao longo do tempo. Do abolicionismo do século XIX ao debate sobre o abolicionismo penal do século XXI, a mobilização negra pelo acesso ao ensino superior, a luta contra a violência racial e o genocídio da população negra foram e são temas onde há participação efetiva dos movimentos negros. O segundo tema de invisibilidade, a agência dos negros no processo de emancipação e, em especial, no pós-abolição. Não é de hoje que a historiografia ou a sociologia brasileira e internacional destacam a importância das revoltas negras. Nos anos 90, uma tese que se tornou muito conhecida do brilhante Sidney Chalub, Visões da Liberdade, analisou a importância que teve ao analisar os processos criminais e a obtenção de alforrias de escravas e escravos negros no Rio de Janeiro, revelando suas visões e demonstrando situações que desconstruíam a ideia do escravo coisa incapaz de agir. Chalub demonstrou que houve, através dessas visões de escravas e escravos negros, um processo que contribuiu e muito para o fim da escravidão. No período pós-abolição, há inúmeros estudos que tratam da importância da mobilização negra para a construção dos movimentos negros, como existe até hoje no Brasil. Há uma longa e vasta produção de estudos sobre, por exemplo, a Frente Negra Brasileira dos anos 30, mapeando o protesto político negro pós-abolição. Mas já existia também, naquela época, um debate, uma tentativa de agenda daquilo que hoje tratamos como tabu, que até hoje tratamos como tabu, a representação política negra. A tese de doutorado da socióloga Edilza Sotero trata da forma como os partidos surgidos pós-45 lidaram com a questão racial. Ela destaca que o Partido Trabalhista Brasileiro e o Partido Socialista Brasileiro foram os primeiros a enfrentar essa questão. Nos dois casos, já havia uma questão que se faz presente até hoje. Os tópicos que tratavam do assunto indicavam a existência do fenômeno em caráter contextual e individualizado, tema que se coloca também na agenda de hoje, ou seja, se é estrutural ou se é individual, mas localizado em certas manifestações que precisavam ser combatidas para a realização da questão da vocação fraternal do Brasil enquanto sociedade multirracial, questão que também permanece no debate contemporâneo. O negro candidato e o candidato negro ainda é uma agenda a ser enfrentada, tanto na academia, em seus estudos, quanto nos partidos políticos. Vê-se nitidamente como que a confluência entre democracia, desigualdade e raça ultrapassam os tradicionais indicadores socioeconômicos. O segundo aspecto, que também tem um silenciamento muito grande, é a questão da exclusão do negro e o discurso de sua incapacidade de adaptação ao trabalho livre. Esse aspecto muito se dedicou, nos estudos da sociologia brasileira, a dizer que havia, que a exclusão do negro na escravidão pós-abolição deu-se pela incapacidade do negro de se adaptar ao trabalho livre, a não qualificação do negro para ocupar postos de trabalho, e muitos estudos já foram feitos desqualificando essa tese. Essa tese foi muito forte, principalmente nos estudos sobre São Paulo, em especial as teses de Florestan Fernandes, onde falava da anomia do negro, da inabilidade do negro para o trabalho livre. Estudos como o de George Andrews, um historiador americano, ele demonstra claramente em seus estudos que, primeiro, os trabalhos ocupados pelos imigrantes que vieram para o Brasil não eram trabalhos tão qualificados, ao mesmo tempo que há um conjunto de historiadores que falam da qualificação de negros ex-escravos para desenvolverem trabalhos, que já desenvolviam trabalhos mais qualificados ao longo desse processo. Como todos sabem, quando veio a abolição da escravatura, o Brasil tinha apenas 700 mil escravos. Nós já tínhamos, na transição entre a abolição, no processo da abolição, nós já tínhamos negros ocupando o trabalho, já havia negros libertos e exercendo múltiplos trabalhos no Brasil. Então, o processo da abolição e esse deslocamento dos negros do mercado de trabalho foi uma questão de branqueamento e não de qualificação. Poderíamos me estender aqui falando da importância, o terceiro silenciamento que eu localizo diz respeito à produção científica e intelectual negra
né? Muitos autores negros, quando nós estudamos as relações raciais brasileiras, o que nós aprendemos sobre a interpretação das relações raciais no Brasil, nós não lemos autores negros. Né? Nós temos as histórias, podemos citar Clóvis Moura, Abdias do Nascimento, Edson Carneiro, e muitos outros, Guerreiro Ramos, e muitos outros autores que nunca foram considerados como seus principais intérpretes das relações raciais no Brasil. Nós temos, sim, Oliveira Viana, Gilberto Freire, Florestan Fernandes, Roger Bastide, todos considerados como os autores clássicos das relações raciais no Brasil, e um não reconhecimento de uma produção dos intelectuais negros que estudaram o Brasil no mesmo período e, muitas das vezes, chegaram a conclusões bastante diversas desses autores considerados clássicos e que não foram lidos e, até hoje, não são lidos nas universidades brasileiras. Né? Então, esse seria um terceiro silenciamento, uma terceira forma de invisibilidade dessa produção. Né? Então, há, sim, uma negação, uma invisibilidade, tanto da agência do negro, no protesto negro, que é histórico, como na produção científica dos negros no Brasil, sobre as relações raciais, e não apenas sobre as relações raciais. Né? Cientistas negros existem em outras áreas também. Tá? O segundo aspecto que gostaria de tratar, eu entro mais no tema do seminário, mas eu acho que, para o debate que a gente está fazendo aqui, falar da invisibilidade dessa produção é muito importante. Democracia, equidade e o debate sobre raça. O tema proposto neste seminário, e em especial nesta mesa, nos coloca diante de um conjunto de questões sociológicas e políticas de extrema importância, pois estamos diante de um cenário internacional e nacional de desafios cuja principal marca tem sido o retrocesso na agenda de direitos. Agenda esta que foi construída a duras penas, ao longo de décadas, pelos movimentos sociais, tendo em vista o cenário de desigualdades raciais, sociais e de gênero. O crescimento da xenofobia e de diferentes formas de intolerância coloca em xeque a estabilidade dessas transformações. Quando eu falo de estabilidade e transformações, algo que parece paradoxal, eu estou tentando chamar a atenção para o fato de que as mudanças não foram consolidadas. Né? Havia um processo de transformação e ele foi interrompido. E acho que isso é um aspecto fundamental para pensar a questão da democracia. Porque os discursos mais ferozes contra a inclusão, pautada a raça, gênero e sexualidade, vêm associados a discursos que exaltam o fim dos direitos democráticos. Eu não estou dizendo que apenas esse grupo se opõe aos direitos das minorias, mas, definitivamente, é de onde vem o discurso do ódio. O projeto do qual participei no Centro de Estudos da Metrópole, no Trajetória das Desigualdades, o que o Brasil mudou nos últimos 50 anos, tivemos muitas transformações positivas, mas mantemos gargalos expressivos no Brasil. Entre 1960 e 2010, temos mudanças muito importantes. Vou destacar algumas. Nos anos 60, o Brasil era um país rural, com um mercado de trabalho predominantemente masculino, esmagadoramente católico, com uma taxa de fecundidade alta. Independentemente da renda ou da escolaridade, o arranjo familiar predominante era de uma família tradicional, restringindo o mundo feminino ao trabalho doméstico. A universidade era um ambiente restrito aos homens brancos, oriundos dos estratos superiores. A desigualdade racial já começava no acesso à alfabetização. Em 2010, o Brasil era um país altamente urbanizado. 85% da população brasileira vivia em cidades. Os níveis de escolaridade haviam mudado radicalmente. O analfabetismo funcional havia caído para menos de 20% da população economicamente ativa. Entre os jovens, a conclusão do ensino básico era praticamente universal. Na outra ponta do sistema escolar, a população de mais de 18 anos que chegou ao ensino médio pulou de 6 milhões para 40 milhões. A que chegou ao ensino superior passou de 3,4 milhões para 21 milhões. No mesmo período, a taxa de mortalidade infantil do Brasil caiu de 69 para 16 por mil nascidos vivos. Houve uma redução das desigualdades e essa redução está associada à democracia. Entretanto, mulheres e negros não tiveram, contudo, o mesmo sucesso em suas respectivas pautas de emancipação.
a despeito do crescimento maior da participação feminina nos bancos universitários em 2010, e a redução das diferenças entre profissões tipicamente masculinas e femininas, as desigualdades salariais entre homens e mulheres continuaram muito expressivas. A população negra, a despeito dos avanços encontrados, em 2010, os brancos ainda eram 75% da população universitária. Então, considerando apesar dessas transformações, nós ainda encontramos cenários muito marcantes de desigualdades raciais e de gênero. Nesse sentido, em relação ao debate entre democracia e equidade, acho que há duas dimensões importantes a serem consideradas. A primeira diz a importância de entender a desigualdade como um fenômeno multidimensional e persistente que necessita articular diferentes políticas, não somente políticas públicas, mas também, e não apenas políticas de ações afirmativas. E a segunda, que nos leva à segunda questão, é pensar a agenda de direitos, que tem demandas distributivas e também demandas identitárias. Que é aqui onde eu vou questionar um pouco a ideia de que nós estamos diante de novos atores políticos, né? Eu acho que são os mesmos atores políticos diante de novos desafios, né? E a ideia de um surgimento de uma agenda identitária. A agenda identitária sempre esteve presente, ela nunca foi reconhecida como agenda. Uma coisa que é muito importante quando a gente fala de desigualdades, né? E, teoricamente, quando a gente pensa o conceito de desigualdade, é importante a gente levar em conta que a desigualdade é um mecanismo relacional. Tá? Nós precisamos pensar sempre que alguém é desigual em relação a um outro grupo. Tá? Então, a gente fala de desigualdade racial, desigualdade de gênero, nós estamos sempre comparando grupos. Tá? Isso nos obriga, intelectualmente, analiticamente, a interpretar. Né? Então, olhar para as estatísticas da desigualdade, a gente tem que olhar para os mecanismos produtores de desigualdade. Eu acho que essa é uma questão que é muito importante para debater desigualdade social. Nós precisamos entender quais são os mecanismos que produzem essas desigualdades. Há dois sociólogos importantes nesse debate, o Charles Tilly, que eu gosto muito, do Durable Inequalities, que ele vai justamente tentar entender a durabilidade da desigualdade, e o sociólogo alemão Goran Terborn, que fala justamente de Inequalities of the World, onde ele vai pensar. Os dois lidam com os mecanismos tradicionais de desigualdade, mas eles trazem elementos novos para pensar esses mecanismos, né, que eu acho que é aquilo que a gente precisa interpretar, entender, para dar sentido e para tentar corrigir também. Se a gente não entender os mecanismos que produzem desigualdades, nós não vamos conseguir tentar mudar esse panorama. O Goran Terborn identifica os mecanismos mais clássicos, hierarquia, exclusão e exploração, mas ele introduz um quarto elemento, um quarto mecanismo que ele chama de distanciamento, tá? Que ele diz que hoje é o principal caminho para o aumento da desigualdade. Tá? E ele fala que esse resulta, sobretudo, né, do que ele chama de janelas de oportunidade e redes de contato, né? Ou, inversamente, ele fala das desvantagens que são pré-determinadas ou aquilo que ele chama de isolamento social, que é um mecanismo muito forte de produção de desigualdade. Né? Onde ele identifica essa questão do distanciamento? Um dos elementos que ele chama muita atenção para isso são as grandes fortunas e a importância da autonomia do capitalismo financeiro em relação àquilo que ele chama de economia real. Né? Então, ele fala que a questão desse distanciamento é que ele é capaz de produzir esse isolamento social que afeta grupos muito específicos e que isola realmente. Né? É como se a gente estivesse voltando... É mais do que uma exclusão, é um isolamento. Né? São indivíduos que estão afastados de redes de oportunidades. O Charles Tilly complementa, né, com um argumento muito parecido, mas mobilizando outros mecanismos de produção de desigualdades. Ele vai falar de dois mecanismos, além dos mecanismos tradicionais de exploração e acúmulo de oportunidades, ele vai destacar a ideia de emulação, que é o que ele fala que a maneira como as organizações imitam modelos de desigualdade que já obtiveram sucesso, e a adaptação, que é a rotinização, um conhecimento local a partir desses modelos. E aí que ele identifica raça e gênero como modelos, né? E aí eu acho que isso é muito importante para o debate educacional,
Porque o ambiente escolar ele é um ambiente onde você tem uma reprodução, onde você encontra muito essa ideia do Tilly de emulação e adaptação. É muito fácil você produzir e reproduzir no ambiente escolar elementos que você identifica na sociedade e você reproduz no espaço escolar. O espaço escolar é um espaço que discrimina, né? Discrimina de maneira muito forte, e você tem nesses ambientes, né? Então, sem enfrentar esses processos que são o racismo cotidiano, o racismo institucional, a violência racial, a violência doméstica, a homofobia, sem enfrentar modelos institucionais como escola, trabalho e as leis, nós vamos ficar medindo desigualdades. Desigualdade aumentou, desigualdade diminuiu. Tanto é que eu não quis trazer hoje nenhum slide, nenhum gráfico para mostrar para vocês, né, dizer que 75% dos homicídios no Brasil são com pessoas, né, morrem pessoas negras, né? Eu não quis trazer dados hoje. Eu acho que não é o caso, não foi a opção que eu fiz de apresentação hoje, porque eu acho que a gente tem que pensar como que a gente enfrenta essa desigualdade. Eu acho que eu estou diante de uma plateia que eu preciso convencê-los de que há desigualdade racial no Brasil, né? Mas a gente tem que enfrentar esses modelos institucionais de produção e de reprodução de desigualdade racial, né? Senão, nós vamos ficar mensurando quedas e aumentos de desigualdade que vão ser sazonais, oscilando segundo políticas de governo e não de Estado, que é um outro problema que nós enfrentamos seriamente no Brasil. Nós não temos políticas de Estado, nós temos políticas sazonais de governo, né? Nós estamos agora diante de um governo que está destruindo o pouco que se construiu de políticas públicas. Então, nesse sentido, a gente não tem um enfrentamento sistemático da discriminação, né? Porque a gente não tem uma política de Estado e nós não temos um Estado que reconheça isso como uma agenda. Eu teria aqui um terceiro tópico, mas meu tempo acabou. Quero um pouco falar da minha experiência em estudar política pública e ver como que nós enfrentamos durante 13 anos, durante 10 anos. Nós começamos a enfrentar esse problema no Brasil, o que nós conseguimos avançar, o que nós não conseguimos avançar, e como que 10 anos foi muito pouco para a gente poder resolver ou começar a resolver esse problema no Brasil. Então, eu paro por aqui e a gente conversa mais no debate. Muito obrigada. Boa tarde a todas e todos. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, aos organizadores, organizadoras deste evento. É um prazer imenso estar aqui com Márcia, com Anderson, com a Maria Cristina. E a Márcia já fez uma reflexão maravilhosa, e depois dela fica difícil continuar. Nós vamos mudar um pouquinho a chave. A minha ideia aqui é trazer uma parte de uma pesquisa que eu realizei com a Regimeire Maciel, professora e pesquisadora da Universidade Federal do ABC Paulista, e, posteriormente, eu vou trazer uma reflexão, num segundo momento, que envolve trabalhos de vários pesquisadores, sobretudo pesquisadores do grupo e do Núcleo de Estudos e Pesquisa Guerreiro Ramos, lá da Universidade Federal Fluminense, em que temos cerca de 20 estudantes de graduação e pós que desenvolvem pesquisas no campo das relações raciais e suas interseccionalidades nas áreas da cultura e da política. Então, a reflexão aqui vai estar, na verdade, ancorada nesses dois eixos. Gostaria apenas de destacar alguns trabalhos que embasarão. Um é da pesquisadora Luísa Santana, sobre subrepresentação de negros em filmes de grande bilheteria. O outro é do pesquisador Matheus Cunha, sobre o tema da ascensão social no hip-hop nacional. Outra, da Danusa Soares, sobre subrepresentação política no parlamento fluminense. E o outro, o trabalho do Uri Silva, que trata dos assassinatos políticos ou assassinatos de políticos no estado do Rio de Janeiro. Essas são, na verdade, algumas das pesquisas que foram concluídas ou estão em fase de conclusão nesse grupo de estudos, nesse núcleo de pesquisa também.
né? Então, as minhas reflexões elas estarão embasadas tanto nessa pesquisa primeira com a Regi Meire, como essas demais pesquisas que eu citei. Bem, de partida, nós produzimos um trabalho chamado Feminismo Negro em 3 Tempos, que a ideia era pensar como o tema das relações raciais e de gênero se articulavam na ação coletiva brasileira nos últimos 40 anos. Pensando nesse tema, a gente trabalhou com várias abordagens políticas, das ciências sociais, antropológicas, enfim, para dar conta. Nós trabalhamos com pesquisas empíricas, né, estudando coletivos das periferias, das universidades, eventos públicos durante 3 anos, concentrados aqui em São Paulo, mas também em Goiás, e em atividades que tinham um caráter mais nacional. Um dos primeiros resultados dessa investigação foi a identificação de pelo menos 3 gerações que coexistem no Brasil hoje em termos de um feminismo que nós poderíamos chamar de um feminismo negro, né? Que, para a nossa realidade nacional, é altamente expressivo e não só para a realidade brasileira, mas também para a realidade latino-americana. Nós estamos falando do maior movimento com essas características na América Latina, né? Então, nós estamos falando de uma realidade que é bastante expressiva, não só para o nosso país, mas para o continente americano. Bem, no que diz respeito à produção sobre esse tema, né, nós identificamos dois campos de reflexões, um que diz respeito à mobilização política, às redes e organizações de ativismo, as ações nacionais e transnacionais, o processo de institucionalização por meio, sobretudo, de conselhos e aparelhos consultivos do Estado, e, por fim, a ideia de políticas de reconhecimento e representação cultural e de pensamento político. Então, a produção brasileira, né, não só brasileira, mas internacional, que trata dessa realidade nossa, do nosso país, se concentra nesses 2 eixos. O outro é o problema da subrepresentação racial e de gênero, a representação descritiva e a representação substantiva. Então, são esses 2 grandes eixos de produção que não necessariamente conversam, e a minha ideia é tentar torná-los articulados, né? Nesse sentido, nós estabelecemos alguns marcos políticos muito significativos, que eu não vou aqui reproduzir para vocês, que vocês são capazes, evidentemente, de ler, e neles nós identificamos as estruturas políticas e culturais que permitiram a emergência dessas 3 gerações políticas de ativismo, né? E a ideia é mostrar um pouco as diferenças entre elas. Aqui um pouco das redes, alianças políticas, né, desses movimentos, um pouco um marco nessa perspectiva que Márcia mostrou do histórico, né, no sentido de dar visibilidade à massa expressiva, na verdade, das organizações coletivas. Hoje em dia é muito comum nós falarmos coletivos, né? Existem pesquisas falando que os coletivos são as novas formas de mobilização políticas, né, no Brasil contemporâneo, ou pós-2013, mas qualquer pessoa que faça um pouco de pesquisa encontrará, pelo menos nos anos 70 e 80, vários coletivos que eram autonomeados coletivos de mulheres negras, pelo menos desde o ano entre os anos de 78 e 79, que depois foram se institucionalizando, muitos deles, e existem até hoje. Muitas dessas organizações estão completando aí 35, 40 anos. Também um marco muito significativo aqui, um jornal do feminismo negro desses anos, meados dos anos 80, o Nizinga, né, no Rio de Janeiro, que tem esse lugar expressivo na imprensa alternativa brasileira, muito expressiva, aliás. O Brasil teve mais de 2.000 títulos de jornais da imprensa alternativa, e figura aí também alguns deles especificamente produzidos por mulheres negras, o Nizinga mais expressivo. Figuras, né, que estão aqui em destaque, inclusive Sueli, né, nossa grande inspiração,
e tantas outras intelectuais de uma geração muito forte, que são pioneiras nesse feminismo que ganhou força, sobretudo, a partir dos anos 70 e 80, nossos exemplos de figuras que institucionalizaram a política de igualdade racial no Brasil. É bom se destacar que toda a política de igualdade racial, na sua forma executiva, no Executivo Federal, majoritariamente foi produzido por essas mulheres negras, organizadas em organizações mistas ou em organizações feministas. A gente, às vezes, não se dá conta que a CEPIR foi dirigida, durante a sua vigência, né, por mulheres negras, com 2 exceções em tempos muito curtos, mas a institucionalização de toda a política de igualdade racial foi realizada por essas mulheres que já tinham bastante experiência, tanto nas organizações civis, partidárias, ou em administrações públicas, municipais ou estaduais. Então, havia um repertório vasto, né, de tecnologias, de produção de conhecimento, de interação nessas esferas, nessas interações entre sociedade civil e Estado. Aí, então, nós identificamos uma segunda geração, já não mais essa da Sueli Carneiro, da Lélia Gonzalez, de tantas figuras. Na verdade, a Sueli me mataria se eu dissesse que Lélia e ela são da mesma geração, mas dessas gerações que formaram, não é? O nosso legado intelectual, político das mulheres negras no país, mas, a partir, sobretudo, dos anos 2000, nós temos uma nova geração que emerge, que está muito ligada a essa geração clássica, né, que estabeleceu a linguagem política democrática em termos de gênero e raça no Brasil. E essas jovens, são muitas das vezes universitárias, eram as primeiras jovens que chegavam de suas famílias, primeiras meninas que ingressavam às universidades públicas, pelo sistema de cotas, pelo ProUni ou pelo sistema universal. Elas empreenderam uma lógica importante, significativa, em torno de um feminismo articulado às políticas públicas. Essa geração é pouco conhecida, porque, na verdade, ela é mais dispersa, porque ela está no entre essa geração mais clássica das organizações e a geração que se estabeleceu posteriormente via redes sociais. Mas há que se destacar essas jovens que fizeram eventos significativos, por exemplo, o primeiro encontro de jovens negras em Salvador, e outras atividades. Recentemente fizeram também um encontro geracional em São Paulo, em Goiás, que são figuras muito significativas. Eu vou destacar aqui um estudo de caso, foi que essa geração, intelectuais e ativistas dessa geração, produziu um curso junto com a CEPIR e a SPM, em que elas davam formação política, já se valendo das redes sociais pelo Moodle, né? Eu fui uma das pessoas que assessorei essa organização, que é a ODUM, uma organização nacional, e elas fizeram um curso com o objetivo de atingir jovens, homens negros, mulheres negras, enfim, das periferias, pessoas com pouca escolaridade, pessoas que não tinham acesso a informações, ao ativismo negro, às questões relativas à igualdade de gênero e raça. Contudo, para surpresas dessas jovens, a maior parte das pessoas, a esmagadora maioria das pessoas que realmente se inscreveram nesse curso, que foi extremamente procurado, não só no Brasil, mas na América Latina e até na Europa, até pessoas europeias se inscreveram no curso, a gente não podia atendê-las. Era, na verdade, o interesse era conhecer um pouco da história das mulheres negras no país, a história de opressão racial, enfim, esses temas tinham uma recepção muito grande para um público que a gente identificou logo, não de periferia e não exatamente abaixo do ensino médio, mas mulheres que cursavam, e homens também, que cursavam o ensino superior e que não tinham acesso a esse conhecimento nas universidades brasileiras. Para nós, isso foi um choque muito grande, porque se essas pessoas estavam procurando esses assuntos nessas plataformas ou por organizações que nem eram tão conhecidas, tinha algum problema, tem
um grande problema, na verdade, um grande vácuo dentro das universidades de nosso país, né? Então, aqui um pouco os dados que nós levantamos a partir desse grupo de mais de 5.000 pessoas interessadas nesse assunto, que era a história das mulheres negras, o protagonismo das mulheres negras na história brasileira. Um pouco do perfil deles, 86% mulheres, né, pessoas heterossexuais, a maioria não era negra, né, e, enfim, a questão do ensino superior que marcava bastante. Aqui também a ideia de um repertório de ação que se inova, diferente da Márcia, eu me permitiria comentar um pouco, dizendo que se os temas talvez não sejam exatamente novos, mas nós temos, sim, de fato, uma nova geração de mulheres que atuam na política brasileira e que não necessariamente as outras não estejam presentes e coexistindo, né? E, nesse sentido, nós nos perguntaríamos quais são as estruturas sociais, políticas, econômicas que permitiram a emergência de novos sujeitos ou de figuras que emergiram na cena pública, defendendo abertamente a linguagem dos direitos humanos, contra o sexismo e o racismo na sociedade brasileira. Aí, algo que se destaca é que as questões relativas a estruturas comunicacionais e a aquisição de celulares, a possibilidade de acesso à internet, a formação dos blogs, as redes sociais foram altamente instrumentalizadas por essas mulheres. Mas não só. Pesquisas como do Jonas Medeiros, que foi realizada na Unicamp entre 2015 e 2017, na periferia de São Paulo, particularmente na Zona Leste, em bairros como Guaianazes, São Miguel, Cidade de Tiradentes. Essa pesquisa identificou que as políticas públicas voltadas para a cultura, tanto dos governos municipais, estaduais e federais, tiveram um impacto forte na formação e organização das coletividades de mulheres na periferia de São Paulo. Neste caso, ele chama a atenção para o fato de que essas organizações jovens, de mulheres jovens, e cada vez mais jovens, o que as pesquisas têm notado, que a presença de mulheres com 15, 14, 17 anos são muito fortes nesses coletivos, nessas organizações. Bem, o tempo se esgotando me fez ter que correr um pouco aqui. Outro elemento importante do ponto de vista estrutural que tem se modificado, mas não sabemos até quando, é o fato das mulheres mais jovens se fazerem, principalmente negras, se fazerem menos presentes nos empregos domésticos. Nós sabemos que a realidade brasileira, Márcia e eu e Danilo França fizemos um trabalho PRIPE em 2013, né, Márcia, em que nós identificamos uma expressiva participação, ainda expressiva participação de mulheres negras nos empregos domésticos. Os dados de 2015 mostram que ainda é bastante significativa, mas menos entre as mulheres mais jovens. Isso é um dado absolutamente importante no que diz respeito às transformações contemporâneas. Um outro dado que o Datafolha produziu a partir de uma pesquisa realizada agora em 2019, em abril de 2019, trazia a informação de que 47% das mulheres autodeclaradas pretas se identificam com o feminismo. Isso é um elemento bastante interessante, se contrastado ao caso das mulheres brancas, né, que é um número muito menor. Então, nós temos uma mudança, uma transformação política em curso também, bastante significativa. É bom se notar, se destacar, que essa pesquisa realizada pelo Datafolha compreendeu todo o território nacional, não só as grandes cidades. Por fim, destacar, e aí, de fato, eu já termino, não vai dar tempo de passar tudo aqui, depois no debate a gente reflete um pouco mais sobre esses dados. Eu queria destacar a emergência de uma reflexão, de uma teoria, de uma nova abordagem que tem ganhado força nessas gerações de ativismo, mas também na produção acadêmica. Diz respeito ao tema da interseccionalidade, que é uma nova abordagem teórica, metodológica, que tem, não tão nova no debate das ciências sociais, mas que no Brasil tem sido recepcionada mais recentemente, que tem impactado
voltado à produção dos estudos sobre gênero e questões raciais, que dizem respeito à ideia da articulação de pelo menos 3 categorias fundamentais para entender as desigualdades, mas não só elas, as formas de ação coletiva, que é o conceito de interseccionalidade. Então, nesse sentido, eu chamaria aqui, na verdade, a fala do Luiz Felipe Miguel e da Flávia Biroli, que fazem uma reflexão interessante sobre a interseccionalidade, em que eles dizem: a dissociação dessas variáveis, classe, raça e gênero, pode levar a análises parciais, mas principalmente às distorções na compreensão da dinâmica de dominação e dos padrões das desigualdades. Uma análise focada nas relações de classe pode deixar de fora o modo como as relações de gênero e o racismo configuram a dominação no capitalismo, posicionando as mulheres e a população não branca em hierarquias que não estão contidas nas de classe, nem existem de forma independente e paralelas a elas. Reduz, com isso, a sua capacidade de explicar as formas correntes de dominação e os padrões de desigualdade. Do mesmo modo, uma análise das relações de gênero que não problematize o modo como as desigualdades de classe e de raça conformam o gênero, posicionando diferentemente as mulheres nas relações de poder e estabelecendo hierarquias entre elas, pode colaborar para suspender a validade de experiências e interesses de muitas mulheres. Seu potencial analítico, a interseccionalidade, assim como seu potencial transformador, são, portanto, reduzidos. Então, nesse sentido, hoje nós temos, pelo menos, um instrumental político e também analítico para pensar a questão não só das desigualdades, mas o modo como as agentes coletivas, principalmente essas gerações mais recentes, têm se valido desse recurso para pensar a realidade social. Muito obrigada. Boa tarde. Então, só dando uma pequena correção nesse currículo meu que foi apresentado, que tem algumas coisas desatualizadas nele. Eu acho que eu esqueci de responder algum e-mail aí perguntando sobre o meu currículo. Um pouco antes disso, eu já fui ajudante de pedreiro, ajudante de marceneiro, ajudante de pintor, barbeiro, vendi picolé. Meu primeiro trabalho de carteira assinada foi como gari e após isso foi que a minha vida mudou quando eu conheci uma outra agência da ONU, que foi o UNFPA, que levou para a minha comunidade um projeto chamado Promovendo o Direito de Jovens. Eu era meio louco, assim, porque todo jovem na comunidade vive sobre a educação do imediatismo. Nossos pais querem que a gente vá para o ensino médio, para a gente fazer estágio, para a gente conseguir o primeiro emprego para ajudar dentro de casa. Meu primeiro emprego foi de gari, sobre essa pressão de ter que trabalhar. E depois que eu conheci o Promovendo o Direito de Jovens, conheci a Educomunicação, conheci algumas outras abordagens que eles davam, que estavam no nosso cotidiano, mas isso não chega, claro, escuro na periferia. Eu resolvi abandonar aquilo lá, e aí dia ia, dia não ia, e passei a frequentar, catava palestra na internet, ficava procurando por aí onde é que tinha coisa para eu aprender e ir. Após isso, continuando meu currículo, fui o primeiro jovem conselheiro da Empresa Brasil de Comunicação, jovem e negro. Hoje eu sou assessor parlamentar da ex-senadora, deputada federal Lídice da Mata. Sou um outsider de agências de publicidade, porque as agências entendem que não conseguem chegar dentro das periferias, então eles entenderam que precisavam de alguém que dialogasse com a periferia, que entendesse, que não fosse de um modo abusivo, né? Usar a galera preta, pobre da periferia como boneco ou fantoche. E faço várias coisas aí pelo Brasil e sou um dos criadores do Mídia Periférica. Mídia Periférica começa nessa minha saída da vida de gari para o Promovendo o Direito de Jovens. Foi quando eu conheci o direito à comunicação, comecei a aprender a editar vídeos no Movie Maker e comecei a ver que dentro da minha comunidade tinha muita coisa que era além do que a mídia sensacionalista pregava. Que a mídia sensacionalista prega, acredito que aqui em São Paulo também, no Rio de Janeiro, toda a cidade vai ser isso. Tem aquele programa policialesco que vai dizer que o jovem preto de comunidade é bandido, que vai botar o policial lá dentro para correr atrás de jovem,
que nada menos é do que uma imagem dos tempos escravocratas, que é o Capitão do Mato correndo atrás do negro fujão. Então, é isso que eles reproduzem hoje em dia. Então, eu, por vivenciar aquilo dentro da minha comunidade, comecei a perceber que aquilo era o mínimo que acontecia. Tem muita coisa bacana que acontece dentro da comunidade e não é contada. Precisava de alguém para contar isso dentro da comunidade. Então, eu fui para a internet, não sabia nem mexer no computador, nunca fiz curso nenhum de computação, mas ia para a Lan House e pedia ao rapaz para botar lá, e era um tempo que era flogão, fotolog, pedia para ele logar para mim e ficava lá no mouse, subindo e descendo, fui aprendendo. Criei o blog do Mídia Periférica, aprendi a programar, que eu não sabia nem o que era programar, mas eu tirava aqueles gadgets, sabia mexer naquilo tudo, porque eu ia lendo, pesquisava no Google como é que mexia naquilo, tirava, fazia fotos, vídeos da comunidade, de coisas legais, da senhora tricotando, dos senhores jogando dominó no final de linha, das crianças jogando bola, e daquilo eu tirava uma certa poesia. Ah, isso daqui é bacana, isso daqui é legal de ver, então eu vou mostrar para outras pessoas também. Tinha vezes que tinha R$5 no final de semana que eu tinha que escolher entre ir ver minha namorada e sair com ela para tomar um sorvete, e entre ir para a Lan House e ficar lá mexendo no Mídia Periférica. Aí eu ia para a Lan House. Ela ficava chateada, né? Mas... Então, com o tempo, eu percebi que essa comunicação chegava muito mais fora da comunidade do que dentro da comunidade. E a comunidade precisava se empoderar disso, de seus direitos, de como a mídia sensacionaliza a comunidade, o porquê que um jovem preto, ele, ao ir numa entrevista de emprego, ele é rejeitado, como eu já fui várias vezes. Uma certa vez eu fui numa loja para uma entrevista de emprego, e aí o cara super gostou, conversou bem, não sei o quê. Ele perguntou: você mora onde? Eu falei: moro na Suarana. Ele: cara, vamos deixar para a próxima oportunidade. É porque a gente vê na televisão que as pessoas de lá, não estou dizendo que você mas são meio agressivas e tal. Aí, antes de eu sair, eu falei para ele: jovens de onde eu venho e de outras comunidades, antes de sermos violentos, nós somos violentados. Como agora eu estou sendo violentado por série de faltas de oportunidades, por falta de acesso a uma escola pública de qualidade, porque quando a gente sai de casa e vai para a escola, a gente passa pelo lixão. Quando a gente sai para trabalhar, nossos pais saem para trabalhar, pega o ônibus lotado, sem nenhuma estrutura. Então, a gente é violentado, e com o teor de que a gente vai sendo violentado, aí o que sobra para a gente é o tráfico de drogas, é a violência, é pegar uma arma e ir para o centro roubar, porque o consumismo obriga a fazer isso. Então, eu comecei a perceber que dentro da comunidade não chegava essa informação do Mídia Periférica. Aí eu falei: vamos fazer um jornal e entregar na mão do morador, porque ele vai olhar, vai ler o jornal, vai se interessar e vai ler. Só que aí o problema era, eu não sabia mexer em design, eu não tinha impressora, não tinha papel, não tinha onde imprimir. Eu tinha ideia na cabeça, mas ideia na cabeça eu acho que é o mais importante. Peguei um notebook de uma amiga emprestado, comecei a escrever as matérias que eu queria, e aí mandava para umas amigas que eram jornalistas, falava: corrige para mim esse texto. Só que elas mandavam com uma linguagem muito coloquial de jornalista. Eu falava: isso daqui o morador não vai se interessar por isso daqui. Vou mudar algumas coisas, botar umas gírias aqui, nada forçado, mas que o morador ele leia e se interesse e se prenda na leitura. Não acho que isso daqui é chato, é a mesma coisa que eu leio nos jornais de grande circulação. Então, eu passei 2 madrugadas diagramando no Word, e aí fui atrás de parceiros para imprimir esse jornal em folha de ofício. A gente fez 4 tiragens desse jornal. Foi muito bacana, só que a gente não tinha verba para continuar. E aí o Mídia Periférica ele virou um guarda-chuva de ideias, de coisas que a gente queria fazer, e sempre fazia com Mídia Periférica. Colocava Mídia Periférica sempre à frente de tudo para apresentar: a gente está com a ideia. A ideia do Mídia Periférica. Então, a gente fez exibição de filme dentro da comunidade. Porque a gente entende, tudo que a gente fazia, tudo que eu penso de ideia, não é somente uma sacada do nada e falar: vamos fazer isso porque é bacana. Não, mas por que é bacana? Fazer o cinema dentro da comunidade é bacana porque a gente mexe com a autoestima do morador.
Por que o morador, não sei aqui, mas quem conhece Salvador deve conhecer o Shopping Iguatemi. É um shopping que a gente tem como a pirâmide social, a gente chama de pirâmide social, porque o primeiro piso você entra, é povão, ar-condicionado meieiro, o banheiro é um pouco mais fedido, sobe para o segundo piso, já é uma coisa, vai melhorando, o ar-condicionado vai ficando geladinho, as lojas são pouco mais caras. Quando você vai para o terceiro piso, que é onde tem o cinema, nossa, aí, às vezes, eu demorei muito para me acostumar e começar a passar. Até hoje, quando eu vou fazer alguma coisa ali, eu passo muito rápido, porque a gente se sente constrangido, a gente se sente... Eu tenho o mínimo de discernimento político. Imagine as pessoas que não têm isso, que vai na casa do branco trabalhar e são humilhadas. Imagina como é que essas pessoas não chegam nesse lugar e não se sentem também resquício dessa humilhação, de aqui vai ser a mesma coisa que eu sofro lá. Então, a gente começou a fazer os chamados wins ou out, que era, a gente vai levar, sim, a cultura para dentro da comunidade, mas não vai deixar de levar as pessoas até onde tem isso. A gente precisa ocupar esses lugares, a gente precisa ir. E aí, como é que faz isso sem dinheiro? Vamos fazer, vamos pedir aos amigos. A gente fez exibição dentro da comunidade dos filmes. E aí, a primeira vez que a gente levou para o cinema foi 100 crianças que a gente levou para assistir Pantera Negra. Todo mundo aqui deve ter assistido Pantera Negra, sabe que foi legal. E ver aquelas crianças de escola, o bacana é que a gente juntou, foi um dia fantástico. A gente mobilizei uma galera para ajudar a comprar os ingressos, mobilizei uma galera para comprar a pipoca, o refrigerante, que às vezes é só, vamos levar as crianças e pronto. Não, vamos levar ela para ela vivenciar o que é o cinema. E o ônibus, a gente pediu a 2 clubes de futebol. Um foi o que cedeu, que foi o Bahia. E foi muito bacana ver o ônibus entrando na comunidade, porque as crianças a comunidade começa a falar, vira um burburinho, né? O ônibus do Bahia estava aqui, os jogadores estavam aqui, tinham crianças que falavam isso. Então, e essas crianças entrarem nesse ônibus, porque para a maioria das crianças, quem aqui nunca sonhou ser jogador de futebol, jogadora de futebol? Eu já sonhei, e muitas vezes esse sonho é podado, né? Porque nossos pais precisam, o tal do imediatismo obriga nossos pais a cobrar da gente, que a gente pode nossos sonhos e tem que ir trabalhar, tem que botar comida na mesa, tem que pagar a conta, o sonho fica para depois. Então, essas crianças entraram no ônibus e para mim foi a minha alegria. Chegando no cinema, elas ficaram super alegres, assistiram o filme, depois a gente fez uma roda de conversa, elas entenderam o filme. E o final do filme foi um pouco do que eu fiz ali, né? Levar o Wakanda para essas crianças. Elas irem para o cinema é o Wakanda, elas irem para o estádio de futebol é o Wakanda. Então, cabe da gente imaginar o que é a nossa Wakanda. A gente fez também algumas ações, que aí, como a gente está falando no seminário sobre educação, eu trouxe essa foto que foi no meu aniversário, como nos outros aniversários, esse foi diferente. Eu nunca fui de receber presente nem nada, então esse ano os amigos falaram, vamos fazer uma festa e vamos comemorar. Eu falei, fazer festa, comemorar, nunca tive isso, mas vamos fazer diferente. O dinheiro que a gente vai gastar com festa, vocês juntam, eu vou juntar outras pessoas, a gente vai comprar kit escolar para distribuir na comunidade. Esse vai ser meu presente. Vocês estão me dando presente. Então, a gente conseguiu juntar 173 kits escolares e distribuiu na comunidade, mas os amigos não contentes ainda fizeram uma festinha para comemorar. Mas esse foi o meu melhor aniversário que eu tive na vida, porque eu pude ser feliz proporcionando alegria a outras pessoas, de ver pais agradecendo, porque diziam, eu não sabia como é que eu ia comprar o material escolar do meu filho, porque é entre comprar comida ou comprar o caderno. E eu sei bem o que é isso, porque eu vivi isso na minha infância. E o Haddad estava aqui, mas eu queria que ele ouvisse que, na minha infância, o que fez a grande diferença na renda foi o Bolsa Família. Se não fosse o Bolsa Família, acho que, não sei, eu não estaria aqui hoje. Teria tomado algum outro caminho, porque o Bolsa Família era a única renda fixa que minha mãe recebia no mês. Sabe aquele negócio de você esperar chegar ao final do mês e
A gente sabe que tem essa grana daqui, mais nada. E minha mãe é a maior economista que eu conheço no mundo. Não tem ninguém para se virar com R$90 no mês para pagar a luz, que minha mãe, a única coisa que ela falava é, ó, a luz tem que pagar, não quero meu nome sujo. Que aí vem a dignidade, de onde vem a minha dignidade. A luz a gente tem que pagar. E aí comprava comida, e aí o resto ainda sobrava aqui e ali, que dava para comprar um biscoito, dava para comprar alguma coisa. E tem um problema com o café da manhã, que eu falo a várias pessoas. Ah, você não tomou café da manhã? Eu falo, não tomo café da manhã porque o meu estômago ele rejeita. Porque desde a minha primeira vez que eu lembro, que foi na escola, que eu desmaiei por não ter tomado café da manhã, os professores juntaram, foram fazer uma compra, chegaram em casa, perceberam que não tinha nada e perceberam o porquê que eu tinha desmaiado. E eu não quis contar porque eu tinha desmaiado porque eu não tinha tomado café da manhã. Mas tudo que eu faço hoje é olhando para tudo que eu passei lá atrás e querendo proporcionar uma transformação na vida das pessoas. Acabo perdendo. Na Páscoa, a gente juntou. No ano passado, eu fui no shopping, eu estava recebendo um salário um pouco melhor. Já? Estava recebendo um salário um pouco melhor, então eu resolvi comprar a caixa de chocolate para distribuir para a gurizada da minha comunidade. Comprei uma caixa que vinha com 30. E aí um amigo meu, ele falou, você está onde? A gente falando sobre futebol, eu no shopping comprando. Aí eu falei, estou no shopping comprando caixa de chocolate, não sei o quê, vou distribuir amanhã. Aí ele, me dá sua conta que eu vou mandar uma grana para você comprar mais e amanhã eu te ajudo a distribuir. Que é o Danilo Mesquita, é um ator baiano, um grande amigo. E aí esse ano a gente quietou mais pessoas a ajudar a comprar as caixas de chocolate. Aí esse ano eu ganhei uma camisa do Gabigol, que a gente ganhou a camisa e alguém falou, por que ele não deu as caixas de chocolate em vez da camisa? Eu falei, eu aprendi a ganhar o limão e fazer a limonada, então não vou reclamar. Peguei a camisa e rifei, aquela rifa de 100 números, e aí cada número, ao invés de pedir dinheiro, eu pedia uma caixa de chocolate, que eram 100 caixas de chocolate. E depois eu ganhei uma camisa do Bahia, que a gente fez a mesma coisa. No final, conseguimos 400 caixas de chocolate, distribuímos para a criançada. Mas caixa de chocolate, eu sei o que eu passei na minha infância por não ter acesso a brinquedo, a caixa de chocolate, a camisa do meu time de futebol, a não ter acesso ao que eu queria, e eu sei o que os meus amigos que adentraram o tráfico também, o porquê que eles passaram, aceitaram essa possibilidade de entrar no tráfico, pelas faltas que eles tiveram, pelas faltas que os pais deles não puderam dar. Então, o meu modo de transformar a sociedade é causar esse impacto na vida das pessoas. O mínimo que eu posso dar, o mínimo que eu posso causar de transformação na vida das pessoas com essas pequenas ações. Como a gente tem pouco tempo, encerro aqui. Então, gente, depois dessas apresentações tão ricas, eu vou fazer um breve balanço, brevíssimo, porque para a gente ainda ter a oportunidade de receber algumas perguntas aqui para os debatedores que ainda tinham muito a falar, pelo que vocês devem ter percebido. A Márcia trouxe a invisibilidade da questão racial na agenda da sociedade e das políticas de Estado e mostrou que, a despeito dessa invisibilidade, a participação do negro, desde a abolição até as lutas de combate à desigualdade, é muito presente. A Flávia documentou essa participação na organização dos movimentos nas últimas décadas, especialmente do feminismo negro, que mostrou que este está longe de ser um sexo frágil, né, Flávia? E, finalmente, o Anderson, nosso gari, que virou um dublê de ativista, jornalista, e que tem uma namorada muito paciente, mostrou como os jovens, antes de serem violentos, são violentados, e trouxe aqui a experiência de alguém que vive na periferia e que combate cotidianamente esse preconceito e essa discriminação. Eu queria abrir para as perguntas, se vocês quiserem fazer. Egídio Fellow Ashoka, também atuei como consultor do Banco Mundial e da ONU
e militante social. Professora, a primeira coisa que caiu na Revolução Francesa foi a Bastilha, mesmo numa revolução considerada burguesa, né? Por que o Brasil ainda gasta 300 bilhões em presídio, segurança e polícia, mas a juventude negra não tem R$500 de vida? É preferível o Estado brasileiro pagar 5.150 por cada jovem preso do que dar R$500 de cidadania, como o Anderson mostrou de forma tão clara. E a segunda pergunta é por que a educação internacional e também a brasileira reproduz não reconhece os cientistas negros do Egito que produziram matemática, física, biologia, do qual herdou toda a nossa civilização ocidental, mas não é visto como também uma produção de cientistas negros. E, por fim, eu perguntaria à professora Flávia, numa democracia dominada por oligarquias, por gangues partidárias com baixa democracia e com grande parte das elites insensíveis, nós vivemos as prioridades desses grupos que se mantêm no poder há 30, 40, 100, 500 anos. Por exemplo, eu sou de um estado que o Ciro Gomes está há 30 anos no poder, saindo da ditadura para o PDT, 9 partidos para manter as mesmas famílias no poder. E ainda é chamado de esquerda, né? Como é que se cria tantos conceitos inovadores no Brasil, né? Mas, enfim, a minha pergunta era sobre essa estrutura que produz desigualdade nas suas raízes democráticas, na produção da ciência e, sobretudo, nos presídios, na exclusão brutal. Obrigado. Boa tarde, eu sou a Janine Rodrigues. Antes, queria agradecer todo o debate. Conheço bastante o trabalho da Márcia e da Flávia, tenho amigas que foram alunas. Queria que vocês falassem um pouco, qualquer um dos três, na verdade, também um pouco sobre o quão a saúde emocional é invisibilizada, principalmente, e aí trazendo um pouco para o meu público de trabalho, que são as crianças, né? O quão não é considerada a saúde mental e emocional dessas crianças, né, que tem que, por exemplo, numa sala de aula, ouvir de um professor, enfim, de um educador, uma exposição e uma explanação, por exemplo, sobre a escravização de uma maneira totalmente dura e até, digamos, irresponsável, e que, às vezes, usam essas crianças, né, esses alunos e alunas negras, como exemplos em sala de aula, fazendo deles um objeto de uma aula expositiva e sem qualquer afeto, né, de uma maneira totalmente distanciada, e falassem também um pouco do por que é tão importante, né, além enfim, do óbvio, termos representatividade na escola, né? Professores, diretores, coordenadores, mediadores, palestrantes, cientistas, produtores de conhecimento de um modo geral, negros, né? Para que a gente não tenha que o tempo inteiro depender de um mediador que, na verdade, não media nada, só complica as coisas. Obrigada. Boa tarde. Eu sou Thaís Nascimento. Eu acho que é maravilhoso quando a gente tem a oportunidade de fazer uma reflexão a partir da própria história. E eu sou dessa segunda geração do feminismo. Eu entrei na universidade em 2004, quando a política de cotas ainda não existia. E foi uma oportunidade que me permitiu alcançar lugares que eu jamais poderia imaginar, né? Eu e as minhas irmãs somos as primeiras de uma geração da família que ingressou na universidade. Hoje, a minha irmã é doutora em literatura afrofeminina, a outra fez mestrado fora e estuda imigração e desenvolvimento, e estudo política e sociedade. Tive a oportunidade de ter aula com a Flávia. E eu queria pegar um gancho no que a Janine falou, exatamente dessa questão da saúde mental. Porque hoje a gente tem a oportunidade de ascender e ocupar espaços que antes a gente jamais imaginava, mas isso exige da gente cotidianamente uma saúde mental que é exacerbadora, eu diria,
né? Então, eu queria que vocês colocassem esse ponto, né, de como é que a gente, cotidianamente, pode ajudar essa geração que está se inserindo nesse espaço novo, em que a branquitude também não está preparada, e nem está preparada para escutar a trajetória de um ponto de vista que talvez não seja o ideal ou o que se espera que seja, porque o modo de contar a história do ponto de vista da população negra não é e nunca será como a branquitude espera que seja, porque as trajetórias não são ideais, elas são diferentes e são construídas de maneiras completamente distintas. Então, eu queria que vocês falassem um pouco disso e queria agradecer a fala de vocês, porque me contemplou integralmente. Obrigada. Aqui. Eu sou Ana Paula Brasil, eu sou da Responsabilidade Social da Globo. Minha pergunta é para o Anderson. Eu queria que ele falasse um pouquinho sobre a trajetória escolar, sua trajetória escolar, se você defasou, se você conseguiu terminar e, assim, que pontos positivos você destaca nessa trajetória que poderiam ser replicados em outras escolas. Eu vou... Egídio, a sua questão, acho que ela tem uma resposta bem... Racismo estrutural, acho que é um conceito que a gente fala pouco. O racismo é estrutural, né? Não consigo entender muito bem racismo estrutural, né? Acho que essas coisas que a gente vai ressignificando, né? Vai sofisticando determinados conceitos, tanto em relação à juventude negra. Essa questão do... Depois que eu vi a 13ª emenda, não sei se é aquele documentário, assim, eu acho que aquilo explica muita coisa, né? Eu acho, inclusive, que quando eu vi aquele documentário sobre a realidade americana, eu acho que ele explica não somente a realidade americana, mas qual o sentido do sistema penitenciário, e acho que aquilo vai muito de encontro à nossa realidade, né? Dessa maneira, né? Assim, pagar para o isolamento, né? Que esse autor americano está falando ali do distanciamento e do isolamento social. Eu acho que é pagar para tirar essa população da circulação mesmo, sabe? Eu acho que o encarceramento ele tem o objetivo, não é o objetivo de reeducar, não é que essas pessoas sejam perigosas, né? É o isolamento, né? Por isso que eu acho que essa conta que você fez, eles pagam mais para essas pessoas não estarem na sociedade, né? Agora, existe um aspecto desse documentário que eu converso com os meus amigos nos Estados Unidos. Eu queria muito que o Brasil tivesse aquelas pessoas que eles entrevistam. Eu tenho conversado muito sobre isso, né? Assim, nós não temos esses atores, nós precisamos construir, né, pessoas que possam falar daquele lugar, né? Ex-presidiários que conseguiram se fazer. Assim, o debate penal no Brasil, nós precisamos de atores no Brasil que possam falar disso seriamente, né? Eu e Flávia, a gente está fazendo agora esse projeto jovem sobre... Como é que é o nome, Flávia? O projeto que eu coordeno, que eu não sei falar o nome. Tudo bem que hoje eu estou especialmente debilitada, mas eu não sei as vozes do genocídio negro. A gente conseguiu um projeto. A gente está com um projeto CNPq, que a gente conseguiu 12% dos recursos, os outros foram engolidos pelo astronauta. Nós conseguimos apenas 12% dos recursos previstos, os demais ficaram, mas a gente está fazendo um projeto que é ouvir, né, vítimas, famílias, né? A gente tem que tocar nesse assunto de uma outra maneira, né? Assim, nós temos as estatísticas que elas também vão desaparecer, né? Acho que a gente tem que se preparar para isso no Brasil. As estatísticas de homicídio, elas vão desaparecer. E das desigualdades também. Essa a gente vai conseguir por um tempo. Mas os registros administrativos de morte no Brasil, a gente empurrasse, então eles vão... Eu temo muito por isso, né? Acho que a gente tem que encarar esse debate politicamente, academicamente, para além das estatísticas. E a gente está começando esse projeto agora, que é um projeto bastante pioneiro. Tem pouco trabalho sobre isso no Brasil, de ouvir, né, e nomear genocídio. Por que é genocídio, né? Acho que teve um problema, assim, a gente conversou bastante. Tentar levar esse conceito para dentro do Estado foi um erro, né, porque o Estado nunca vai lidar com esse conceito. Isso é um conceito político que tem que estar fora do Estado, porque o Estado não tem como lidar com esse conceito.
Então, o Programa Juventude Viva tentou introjetar esse conceito dentro do Estado, que foi um grande erro político do momento, mas acho que a gente precisa voltar a discutir isso dentro e fora do Estado, porque isso é uma questão muito séria, né? E a mesma questão em relação à questão da ciência, né? Ou seja, é o racismo estrutural agindo e a gente precisa realmente dar voz, achar historicamente um pouco do que eu falei aqui hoje e acho que isso, já mudando para a Janine e para a Thaís, né? Por exemplo, eu sou professora da USP, eu dou curso na USP e eu mudei a literatura do curso de Relações Raciais, tirando os autores considerados clássicos e recolocando os autores que também são clássicos, né? Cabe a nós fazer isso, né? O curso que eu tenho certeza que o curso que a Flávia dá na UF hoje tem outros autores, o núcleo de estudos dela que chama Guerreiro Ramos. Cabe a nós mudar essa história, ninguém vai fazer isso por nós, né? Então, é dessa maneira que esses cientistas... Inclusive, eu estou tentando negociar. O Henry Gates Jr. fez nos Estados Unidos, ele fez toda uma releitura sobre a África, grande civilização, e eu estou tentando conversar, tentando fazer a... Desculpa, gente, eu estou péssima. Eu quero ver, eu consigo financiamento para traduzir esse documentário e botar no Brasil, porque é impressionante. Ele conseguiu fazer, são três episódios, né, que ele vai toda a grande contribuição africana para a ciência, ele documentou tudo, né? É um documentário maravilhoso, só no PBS nos Estados Unidos, mas obviamente nenhuma emissora brasileira se interessou em comprar o documentário. A gente está tentando trazer isso para o Brasil de uma outra maneira, né? Mas tem várias produções nos Estados Unidos sobre isso que não chega aqui, né? Então, acho que isso é uma coisa super importante de trazer para o mercado brasileiro. E, se não for pelo mercado, a gente vai dar um jeito de chegar aqui, porque é maravilhoso esse material que ele fez, né? A questão do adoecimento é agenda, né? Acho que agora essa é uma questão que está, obviamente, afetando a todo mundo, né? Assim, eu sou coordenadora de pós-graduação. A Faculdade de Filosofia, a gente tem a CPG, a Coordenação de Pós-Graduação, são 22 programas de pós-graduação. A gente tem uma reunião mensal e nós temos, em média, 10 pedidos de trancamento por mês por razão de depressão. São 20 programas, que é um número bem grande, são muitos alunos, mas pelo menos 10 trancamentos por mês. São 100 trancamentos, são 120 trancamentos por ano por adoecimento mental. Isso é um quadro realmente que ultrapassa a questão raça e gênero, mas ele realmente está afetando de maneira muito grave a população. E não está só na pós-graduação, a gente está tendo na USP muita discussão sobre a questão do adoecimento, né, dos jovens, e isso é uma questão que, obviamente, para nós, mulheres negras, que estamos em constantes desafios, né? Eu acho que tem muitos meios de lidar com isso, né? Eu, individualmente, eu acho que é muito de experiências que a gente tem, né? Eu tenho um grupo de muito acolhimento, né? Criem redes de acolhimento. Assim, infelizmente, a gente não tem estrutura ainda para lidar com isso no nível institucional. As instituições não estão preparadas para lidar com isso, né? O meu grupo de estudos é um grupo de acolhimento. Então, a gente acolhe pessoas, né? É o que a gente pode fazer. Ainda é muito difícil institucionalizar isso, né? Um conselho pessoal que eu sempre dou para as minhas orientandas e orientandos no meu entorno: cuidado com o ressentimento que ele mata, né? Ele tenta lidar com isso da maneira mais... É difícil, não estou falando aqui de uma coisa fácil, não, porque a gente lida com muito desafio, com muita dor o tempo todo. Eu sempre falo, estudar raça, gênero, desigualdade, essas questões são questões muito desafiadoras para o nosso emocional, né? Mas, infelizmente, a gente não existe uma maneira institucional ainda de lidar com essas questões, né? Então, acho que essas redes que a gente fala, dos nossos coletivos, dos nossos... a gente tenta muito lidar com isso coletivamente e pela via do acolhimento, né? Do partilhamento, porque a gente, infelizmente, ainda não criou maneiras de lidar com isso de uma outra maneira.
Está difícil institucionalizar isso nesse momento, né? Com tanto ódio espalhado por aí. Maurício, o meu balanço desses 10 anos, eu tenho duas, assim, rapidamente, né? Políticas públicas importam, mas elas não são suficientes se a gente não abrir um diálogo com a sociedade civil interessada em participar disso, né? Acho por isso que é importante estar aqui, acho importante o trabalho das fundações, acho importante o trabalho que a NECA faz, que o GIF faz, que outras fundações fazem. Eu acho que esse é um caminho importante, porque esse caminho ele não depende de governos, né? A gente não conseguiu uma estabilidade das políticas no Brasil. Tá? Existe um problema nas ações afirmativas nas instituições federais de ensino superior. Nós não temos informação suficiente para falar da efetividade das políticas. Por exemplo, estou falando aqui especificamente de ação afirmativa no ensino superior. Tá? Nós não sabemos. Nós não sabemos quantos entraram, quantos saíram. As universidades estaduais conseguiram, algumas, criar seus controles. A política não foi desenhada para ter um monitoramento. Tá? Isso é erro de desenho de política. Pena que o Fernando não está aqui mais, porque a gente chegou a conversar com isso rapidamente uma vez. Não tem no ProUni, não tem na política de cotas, não tem na lei federal. A gente tem um balanço muito ruim das ações afirmativas do ensino superior. As demais políticas públicas que foram criadas nos outros ministérios, é mais complicado ainda. Tá? Elas têm menos monitoramento ainda, né? Então, as ações afirmativas não se limitam às cotas, né? Que essa é uma outra leitura bastante complicada do que eu fiz de levantamento dessas políticas. Há muitas iniciativas interessantes que foram... O debate ficou tão acirrado em torno dessa questão das cotas, né? E as políticas... As universidades públicas federais correspondem a menos de 10% do sistema de ensino superior do Brasil. Então, a gente ficou se matando por algo que era muito pequeno, muito importante, muito inclusivo, ok? Mas assim, o acirramento do debate prejudicou muito uma discussão da eficácia desse sistema e da própria política, né? Então, acho que aí tem muitos problemas nesse sentido, né? Então, falta monitoramento. Acho que é um grande problema de como é que a gente vai avaliar daqui a lei das cotas de 2012. Nós estamos em 2019, daqui a 3 anos teríamos que ter uma boa avaliação desse sistema e a gente não tem instrumento para fazer essa avaliação e não vamos ter governo para fazer isso, né? Que vai estar louco para dizer que deu errado, né? Então, esse é um problema que a gente tem. Obrigada, gente. Obrigada, Márcia, pelas respostas. Agora vamos ouvir a Flávia. Desculpa, me alonguei muito. Bem, Egídio, obrigada pela questão. Infelizmente, eu não consegui chegar lá, né, porque são tantos pontos. Havia um ponto que a gente tem trabalhado bastante, é a questão da subrepresentação de negros e mulheres, sobretudo mulheres negras. Tem pesquisas no estado do Rio de Janeiro, nós tivemos, que eu iria apresentar aqui, que é o efeito Marielle. Nós tivemos objetivamente a representação, pelo menos, de 4 parlamentares, mulheres negras, com vínculos diretos com a então vereadora Marielle Franco. Mas isso, quando você olha em comparação com o parlamento anterior, a legislatura anterior, você, de fato, tem um acréscimo, como houve um acréscimo das mulheres, de modo geral, um salto, né, de quase 50%. Da representação feminina no Brasil em 2018. E das mulheres negras também houve um crescimento, particularmente entre essas mulheres que se autodefinem como feministas, como mulheres que estão lutando pelos direitos
humanos, né? No caso do Rio de Janeiro, que é o que a gente conhece um pouco melhor e temos investigado a Assembleia de maneira mais sistemática, com entrevistas, com levantamento de dados, uma coisa muito gritante que a gente tem identificado é o problema do financiamento, né? E quando a gente olha, por exemplo, a deputada estadual que teve o melhor rendimento, né, o melhor financiamento para a sua campanha, é o menor de todos aqueles que se elegeram ali. Então, assim, é uma discrepância, quer dizer, muito significativa em termos da competição. A competição é extremamente desigual, né? E aí não só o racismo estrutural, mas o patriarcado tem um efeito dramático nas estruturas de poder no Brasil, muito persistente, a ponto da gente ser hoje quase como uma ilha na América Latina em termos de subrepresentação de mulheres, né? No caso oligárquico, eu acho que é interessante notar, por exemplo, não conheço muito bem a realidade do Ceará, vou colocar uma experiência de oligarquia nossa, famosa, do Maranhão, que é o que eu conheço mais, e estive lá, estava trabalhando, pesquisando lá. A gente tem, né, a saída de uma oligarquia que teve um impacto extremamente negativo para a sociedade. E hoje, a despeito de haver um governo mais progressista no executivo, e, de fato, quando você olha em termos de políticas públicas, as mulheres, o movimento feminista, o movimento de mulheres negras do Estado, tem trabalhado assim de maneira incrível, né? Um caso muito emblemático que eu tenho aqui para relatar para vocês é o caso da Casa da Mulher Brasileira, né, que foi uma política da Dilma Rousseff. Poucos estados conseguiram implementar, o estado do Maranhão implementou, e essas mulheres, principalmente as mulheres do Mãe Andresa, do Conselho do Estado, fizeram coisas assim que vocês nem imaginam, né? O modo como elas conseguem controlar a vítima que entra num posto de saúde, num pronto-socorro, e chegam e saem, e elas não saem daquele pronto-socorro sem que façam um boletim de ocorrência, sem que a família dela esteja protegida, sem que a polícia militar vá à casa dela, não entra na casa, sem que todo um procedimento jurídico altamente conectado possa ser realizado com várias agentes ligados ao judiciário, psicólogas, serviço social. Algo assim inacreditável, era algo que a gente precisava ter, de fato, no Brasil inteiro. Então, você tem uma experiência como essa, de política pública, de intervenção das mulheres, de ação política das mulheres na estrutura voltada para os direitos das mulheres, esse tema da saúde e da violência. Mas, por outro lado, quando você olha no parlamento maranhense, a representação feminina está lá embaixo. Então, nós temos essa discrepância que eu chamo que é uma grande contradição que a nossa última democracia nos legou, né? Nós tivemos uma ação social de interação entre movimentos sociais, negros, movimento MST, enfim, vários movimentos urbanos, movimentos políticos, feministas, com o Estado. Contudo, nós não conseguimos romper o problema da representação política. Então, é preciso estudar um pouco essa trajetória das interações dos movimentos, que se deu numa articulação complexa e um pouco singular, que fez a gente se diferenciar, por exemplo, de uma Argentina, né, que fez a interação socioestatal, mas garantiu direitos das mulheres com representação parlamentar. Se a gente olha, por exemplo, o caso do México também, é um caso significativo. No México tem cotas para indígenas, tem cotas para mulheres que não são exclusivamente... ou seja, que não sejam só para as mulheres, mas tem recorte étnico, né? Na verdade, isso que eu queria dizer. Então, e hoje você olha o caso do parlamento mexicano, é radicalmente diferente do nosso. Então, temos que olhar para a nossa democracia, as formas de ação dos agentes públicos, né, que construíram as agendas de igualdade racial, direitos humanos, mas o modo como essa estratégia, talvez, num balanço geral, eu acho que ela tem alguns equívocos, né, que nós precisamos pensar, e acho que a representação política é fundamental. Uma pesquisa que nós estamos fazendo lá no Rio de Janeiro, nesse grupo, Guerreiro Ramos, é o levantamento dos assassinatos políticos do Estado, né? Vocês vão ficar assim chocados ao saber que o caso Marielle não é uma singularidade porque foi na cidade do Rio de Janeiro, né? Uma vereadora da cidade do Rio de Janeiro. Mas, quando você
olha o estado do Rio de Janeiro, sobretudo a região da Baixada Fluminense e a região metropolitana, pegando a região metropolitana como um todo, nós temos, de 88 para cá, pelo menos mais de 50 assassinatos de pessoas políticas, ou seja, pessoas que ocupam cargos, posições no Estado, vereadores, vice-prefeitos, assessores. E o que é singular, né, que essa pesquisa tem mostrado, lógico, a presença feminina é menor nesses assassinatos, até porque são menos representativas nos parlamentos municipais, né? Mas as mulheres, o perfil dessas mulheres que são assassinadas, elas estão diretamente, elas estão em rota de coalizão com os grupos criminosos e milícias naquele estado, no estado do Rio de Janeiro, que é diferente um pouco do perfil dos assassinatos dos homens no estado com a mesma posição, né, como políticos. Enfim, então, isso é uma pesquisa que a gente tem feito lá no estado, pensando um pouco as lógicas, são lógicas muito específicas, né? Cada estado tem lógicas muito específicas no que diz respeito aos limites, os problemas, obstáculos para a democracia no Brasil. Já terminando, eu vou só falar um pouquinho rápido da questão da... Eu fui, durante muito tempo, aqui no estado de São Paulo, formadora no que diz respeito às leis 10.639 e 11.645. Formei praticamente Estado, uma equipe que formou o Estado inteiro, nas redes estadual e municipal, na época também, municipal na época do Fernando Haddad, quando era prefeito, mas também no Estado de São Paulo. E um dos desafios nosso era pensar como os professores, os docentes assumiriam a pauta racial na escola. E eu vou fechar a minha fala aqui com um relato que eu não me canso de dizer pela atrocidade que ele né, a experiência de uma senhora professora do Vale do Paraíba, que uma vez eu cheguei para dar essa formação, tinha um auditório grande, assim, cheio de professoras, e ela contou o seguinte caso, que ela tinha um estudante que tinha 8 anos, do ensino fundamental, e ele pintava o rosto todos os dias de branco com giz. Ele chegava na sala de aula e ele pintava o rosto, ela não sabia o que fazer com aquele menino jovem, criança que pintava o rosto de branco. E, para ela, era um desafio muito grande enfrentar aquela situação, porque ela não entendia e não sabia como lidar com esses problemas. São problemas gritantes como esse e outros problemas reais de violência física simbólica e silenciamentos que a gente vive na escola, desde a educação infantil até a universidade. Bem, não dá para falar sobre a universidade e docimento mental, eu vou passar, a gente conversa mais tarde com outros momentos. Flávia. Obrigada. Anderson, por favor. Então, respondendo a Ana, eu evadi da 7ª série 5 vezes, 5 anos seguidos, justamente porque tinha que escolher entre trabalhar e estudar. E muitas vezes eu lembro que era uma época que eu vendia gás, e aí eu andava 2 quilômetros de manhã. Às vezes eu voltava com dinheiro para casa, às vezes não. E quando eu não voltava com dinheiro para casa, muitas vezes eram dias que não tinham o que comer em casa. Então eu tinha que voltar tarde para vender de novo. Então, para a alegria de algumas pessoas que me cobram, próximo semestre eu entro na faculdade. E falei para a alegria de algumas pessoas que me cobram, porque a Flávia Oliveira sempre me cobrou isso, né? Ela sempre me cobrou isso, então, e várias outras pessoas também me cobram. Eu terminei no ano passado, eu concluí de vez no ano passado. Então, e muitos outros jovens têm essa necessidade de ter que trabalhar, ter que gerir. Eu não tenho mais aquela namorada paciente. Eu já sou pai, esqueci de falar, eu sou pai de uma criança fantástica de 4 anos, que é o Joaquim. Tenho uma família hoje, e além da minha família, que é o Joaquim, minha esposa, ainda tem a minha mãe, que eu ajudo ainda ela, que ela mora com meu irmão ainda, de 10 anos, e então são 2 casas que eu tenho que sustentar. Então, por isso que meus estudos também atrasaram, então por isso que outros jovens... E aí eu acho que isso também entra na questão da saúde emocional das crianças nas escolas, de entender como é que é a família, como é que é o alicerce
em casa desses jovens. No ano passado aconteceu um caso bem emblemático lá em Salvador, que foi uma criança que estava no shopping pedindo comida, e aí teve um problema, porque um rapaz foi comprar e o segurança não quis deixar, e aí isso ganhou a mídia e tal. E aí eu acompanhei um pouco de perto. E aí o clube de futebol, que queria ajudar, disse que queria ajudar, aí me pediu ajuda para encontrar essa criança. E aí uma das coisas que eu falei, a primeira coisa foi: não, a gente não vai usar essa criança, porque o problema não está somente nela ali, em pegar ela, botar no projeto social, dar alimentação todo dia e pronto. O problema dela está em casa, está com a mãe. A gente tem que entender qual é o problema dela em casa, o que é que a mãe passa em casa, os irmãos. Quando eu fui encontrar esse moleque, que ele estava dando uma entrevista sem autorização dos pais, aí eu perguntei à jornalista: mas e cadê a autorização dos pais? Ah, não, a irmã dele disse que ligou para a mãe dele. A irmã dele era uma menina de 14 anos, estava com um filho, que o pai tinha 17 anos. E todos ele, e aí o histórico desse moleque era usuário de crack. Enfim, o problema, acho que a gente tem que tratar a saúde mental dessas crianças não somente na escola, mas em casa com os pais, entender o que é ser uma mãe solteira, cuidando dos filhos, como minha mãe foi. Minha mãe, muitas vezes, ela deixou de trabalhar, e muito da nossa dificuldade foi por isso. Ela deixou de trabalhar porque ela tinha essa percepção de: se eu saio para trabalhar, eles ficam vulneráveis e eu não sei o que pode acontecer. Em casa, não. Em casa, ela conseguiu controlar isso muito bem até. Enfim, só tenho a agradecer. Queria agradecer o convite da Marlova, da Unesco. Agradecer ontem eu vinha no avião, encontrei um grande... Tem várias pessoas que me mentoram. Encontrei um senhor, Mário Nelson, que é um grande mentor meu. E aí a gente veio conversando, e aí eu sempre venho escutando. E aí ele falava disso, de a gente ter que agradecer as pessoas que em nossas vidas dedicam tempo, dedicam atenção. E tenho que agradecer a Flávia, não posso deixar isso passar em branco, porque é uma pessoa que dedica uma atenção enorme a mim, várias vezes. É uma pessoa que é fantástica. Obrigado.